domingo passado estivemos falando que a glória de Deus é que sejamos um com Ele, um com Ele. E isso é possível através do Espírito Santo. Aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem o espírito de fortaleza. Então, o que vai determinar se você será uma pessoa forte ou fraca, não são os problemas, e nem a ausência deles, porque existem pessoas que estão cheias de problemas, mas ainda assim são fortes, e existem outras que não têm problemas expressivos e ainda assim são fracas. Então, o que determina quem é forte ou fraco não é o que acontece do lado de fora, mas é o que há do lado de dentro. Se você é um com o Senhor Jesus, e essa é a glória de Deus, se você é um com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, então você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que você não vai desistir, você é uma pessoa que você não vai olhar para trás, você é uma pessoa que você não vai jogar a toalha, você é uma pessoa que vai permanecer, e permanecer até o fim, e permanecendo até o fim, você receberá a coroa da vida. Então, não há outra alternativa. Você ouve falar que o mundo é dos fortes. O que nós queremos falar aqui nessa manhã não é em relação ao mundo, não é em relação à vida, mas nós queremos falar que em favor da eternidade há a necessidade que você seja forte. E você será forte não através de respostas obtidas, não através de conquistas, não através de milagres, você será forte através do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito de fortaleza. Você vê, por exemplo, o caso de Pedro. Pedro era um antes do Espírito Santo, e Pedro passou a ser outro depois do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, ele teve medo de um vento, ele teve medo de um vento, ele sentiu o vento, e sentindo o vento, ele teve medo. Quantas pessoas que começaram muito bem no caminho da fé, mas de repente, por causa de um ventinho, essa é a palavra, por causa de um ventinho, olharam para trás, abandonaram a fé, e agora estão perdidas. Por causa de quê? Por causa de um ventinho. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, fácil ela cai, fácil ela desanima, fácil ela olha para trás, fácil ela pensa que tudo está perdido, porque ela não tem o Espírito Santo. E como ela não tem o Espírito Santo, ela não é um com o Senhor Jesus. Nela não habita o Espírito
de fortaleza. Então, ela é fraca. Por não ter o Espírito Santo, Pedro, ele chegou ao ponto até de negar o Senhor Jesus. E muitos negam também o Senhor Jesus diante do pecado, abraçam o pecado e abandonam o Senhor Jesus. Muitos negam a fé, porque negar o Senhor Jesus é negar a fé, é negar a definição de fé. E definição de fé é assim: o que é certo, e o que é errado. Mas muitos negam o Senhor Jesus dentro de casa, negam o Senhor Jesus no trabalho, negam o Senhor Jesus na escola, na faculdade. São fracos por causa da ausência do Espírito Santo. Aqueles que não têm o Espírito Santo, nós podemos afirmar que eles possuem um prazo de validade. Alguns, um prazo menor, outros, um prazo maior, mas de qualquer maneira, há um prazo de quê? Há um prazo de validade, porque pela ausência do Espírito Santo, são pessoas fracas, de repente fortes fisicamente, mas fracas espiritualmente. Então, esse era o perfil de Pedro, antes de ter o Espírito Santo. Esse era o perfil de Pedro, antes de receber a glória de Deus. Esse era o perfil de Pedro, antes de ser um com o Senhor Jesus. E a pergunta é: será que esse não tem sido também o seu perfil? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa bem intencionada, você é uma pessoa forte, fisicamente falando, mas fraca espiritualmente falando. E fraca por quê? Pela ausência de problemas? Não. Ou pela presença de problemas? Não. Fraca pela ausência do espírito de fortaleza dentro de você. Fraca porque ainda que você tenha uma família maravilhosa, ainda que você tenha amigos, ainda que você tenha conhecidos, na realidade, espiritualmente, você está sozinho. Você não tem sido um com o Senhor Jesus. Então, qualquer ventinho é ventinho para você pensar em desistir. Qualquer dificuldade que você venha passar tem sido suficiente para você esquecer o que você tem recebido, que é a palavra. Você vê que Pedro, que era pescador, ele chegou ao ponto até de esquecer que sabia nadar. Então veja o que provoca a ausência do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo faz com que a pessoa ela seja fraca. Então, a qualquer momento, ela pode desanimar. E esse é o problema, porque apenas os que vão perseverar até o fim serão salvos. Mas um dia, esse homem, ele passou a ser um com o Senhor Jesus. Um dia Pedro, ele recebeu a glória de Deus, ele recebeu o Espírito Santo, aí tudo mudou,
quando fazemos um paralelo entre Pedro antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo, nós estamos literalmente falando de duas pessoas diferentes. O nome era o mesmo, a aparência era a mesma, mas a essência outra, o conteúdo outro. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. Então, sem o Espírito Santo, Pedro teve medo do vento. A pessoa sem o Espírito Santo, qualquer ventinho é o suficiente para derrubá-la. Sem o Espírito Santo, a pessoa se desespera fácil, se magoa fácil, desiste fácil, cai fácil, olha para trás fácil. Mas com o Espírito Santo não. Diz a Bíblia assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles se maravilharam e reconheceram que Pedro e João haviam estado com o Senhor Jesus. Pedro era iletrado, mas o seu discurso ali teve poder. Pedro era iletrado, mas ele nos deixou duas cartas no Novo Testamento. Aqui nós estamos vendo um Pedro, de acordo com a palavra, um Pedro ousado, um Pedro que não teve medo da morte, um Pedro usado pelo Espírito Santo, um Pedro que do lado de fora da igreja, ele sofreu perseguição. Do lado de dentro da igreja, discórdia. É bíblico isso. Do lado de fora, Pedro sofreu perseguição. Do lado de dentro da igreja, discórdia. Mas ele permaneceu. Ele nunca olhou para trás. Aqui nós estamos vendo um Pedro que foi fiel e foi fiel até a morte. Um Pedro que não negou, não mais negou o Senhor Jesus, mas que manteve a sua fé. E isso só foi possível através do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz assim, preste atenção nesse detalhe: maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Na cabeça dos homens, na cabeça dos que estavam ali, eles apenas achavam que Pedro e João estiveram com Jesus, mas era mais do que isso. Tanto Pedro como João, cada um deles era um com o Senhor Jesus, porque em cada um deles havia a glória de Deus. Em cada um deles havia o próprio Senhor Jesus através do Espírito Santo dentro deles. Então, por isso que eles eram homens que puderam testemunhar o poder de Deus e que permaneceram até o fim. Então, eu queria falar para vocês nessa manhã que só você recebendo o Espírito Santo, e recebendo o Espírito Santo, que é a glória de Deus,
você será um com Ele, e sendo um com Ele, você estará pronto para enfrentar o que for necessário. Você estará pronto para passar por situações difíceis, situações de lutas, situações como o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você estará pronto para passar por aflições, mas ainda assim se manter na fé, ainda assim permanecer na fé. Isso é possível através de bênçãos alcançadas, milagres recebidos? Não, porque quantas pessoas que foram abençoadas, quantas pessoas que receberam um milagre, mas na hora da dificuldade, olharam para trás, desistiram de tudo e perderam a salvação. Mas quem recebe o Espírito de Deus, passa a ser um com Ele. É como no casamento. Da mesma forma que no casamento, marido e mulher passam a ser uma só carne, quem recebe o Espírito Santo passa a ser um só espírito com o Senhor Jesus. Passa a ser um só espírito com o Senhor dos exércitos, invencível nas batalhas. Na sua opinião, essa pessoa será fraca ou ela será forte? Ela será forte, porque o Espírito Santo é o espírito de fortaleza. Então, diz a Bíblia que eles reconheceram que Pedro e João estiveram com o Senhor Jesus. Então, a pessoa que ela tem o Espírito Santo, não há como derrubá-la, não há como derrubá-la. Ela não se desespera, ela não vive magoada, ela pode até ter momentos de tristeza, ela pode até ter momentos de tristeza, mas ela não se entrega, porque o Espírito que há dentro dela é o espírito de fortaleza. Então, se você entregar a sua vida, mas não de maneira teórica, mas sim de maneira prática, se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, o Espírito dele será derramado, que é a glória de Deus. Você será um com Ele, e ainda que hajam lutas, ainda que hajam aflições, ainda que hajam dificuldades, você será forte, porque o espírito de fortaleza estará dentro de você.